estamos novamente aqui no canal 33 para mais um Entre Linhas. E, como não poderia deixar de ser, vamos propor a vocês um novo bate-papo, uma nova discussão sobre aqueles temas que nos fazem refletir, nos fazem pensar a respeito da nossa vida, né? E, dentre tantas as coisas que nós já conversamos, a gente meio que chegou num acordo que nós precisamos, para aproveitarmos o nosso tempo, para nós podermos ter discernimento das coisas, para nós não sermos agressivos, juntando todos os nossos temas que já debatemos, a gente tem que ter um autoconhecimento e uma personalidade muito bem equilibrada, né? Muito bem conduzida. Porque a gente pode, às vezes, estranhar certas reações que temos em determinados dias e nos desconhecermos até, né? Então, será que nós realmente nos conhecemos ao ponto de sabermos como nós antevermos qual vai ser a nossa reação perante as situações que se apresentam, né? Qual é a nossa identidade perante o dia a dia, né? Confesso a vocês que muitas vezes eu me surpreendo até, né? Ainda bem que positivamente, com relação a algumas questões e alguns posicionamentos. Claro, isso é um amadurecimento que a gente vai tendo, né? Mas é uma linha muito tênue entre a personalidade e aquilo que as pessoas enxergam em nós, né? Será que nós transmitimos aquilo que realmente somos ou transmitimos uma coisa que, na verdade, não somos aquilo? É complicado, né? E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje. Realmente. É um termo complicado no sentido de que o autoconhecimento, o autocontrole, muitas vezes necessita até de um certo estudo. Por quê? Porque eu preciso entender que, às vezes, a visão que eu própria tenho de mim não é a visão que os outros estão tendo, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Às vezes a gente se coloca num patamar inferior ao que os outros estão vendo na gente, que a gente não está acreditando, né? E aí vem uma ligação também, depois a gente vai seguir falando, né, sobre a autoestima. Essa identidade que a gente, que eu falo e que eu gosto até de falar sobre, porque isso é bem complicado na formação, né, do ser humano. Porque a partir do momento que eu não busco a minha identidade, eu estou comprometendo a minha personalidade. Por quê? Porque eu começo a passar para os outros a responsabilidade de conduzir a minha vida, né? Aí eu estou sempre esperando que alguém diga... Uma aprovação, né? Para que eu possa dizer, alguém use para que eu possa usar, né? E eu acabo perdendo a minha identidade, né? Que não é o que eu falo sempre, inclusive falo até para os meus alunos que são adolescentes, né? Que não é um documento, não é um RG, é o quem sou eu, né? Com os minhas qualidades, minhas virtudes, meus defeitos. E hoje é muito complicado a gente dizer que a gente consegue fazer isso, né? O que eu tenho e valorizar, né? Porque eu sempre digo assim, os méritos que a gente tem é da gente. E a gente tem que ter por hábito de não deixar roubar os nossos méritos, né? Mas também temos, ao mesmo tempo, a responsabilidade de assumir os nossos defeitos. E é lógico, é evidente, né? Não existe ninguém perfeito, não existe. Né? Todos nós temos um defeito aqui, um defeito ali, uns mais, outros menos, né? Então não existe. Agora, existem muitas pessoas delegando o direito de dizer quem nós somos, por não termos esse, por não fazermos esse autocontrole, né? E impor limites também. E exatamente. Então, eu sempre digo assim, ó,
A pessoa, quando ela tem uma personalidade muito forte, é aquela pessoa que não é muitas vezes por mal, mas ela chega dominando, ela chega determinando. E muitas vezes, inclusive, ela é mal interpretada. Porque a mandona é o que tem, às vezes as pessoas até têm medo, né? Mas isso é uma questão de uma personalidade muito forte, de, ao mesmo tempo que manda, vai lá e faz, vai lá e cobra, vai lá, né? É uma pessoa, é um líder, de personalidade forte. Mas também há uma necessidade de entender que as pessoas não têm que ser como eu sou, na velocidade, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. A única coisa que eu sempre digo que é geral e deveria todos ter essa consciência é maneira de dizer as coisas, né? A gente pode dizer, pode expor as suas ideias, não tem problema nenhum, mas existe maneira de dizer as coisas. E muita coisa está ligada à nossa identidade, porque a gente não parou para pensar, né? Quem sou eu, quais são meus valores, meus princípios, o que eu tenho de bom para oferecer. Porque às vezes, assim, ó, a gente sempre se coloca num nível inferior. Ai, Denise, como tu tá bonita hoje. Ai, são teus olhos. Como assim? Né? Aceita. Aceita porque é assim que a pessoa tá te vendo. Né? Ai, Denise, como eu gostei do tal trabalho lá que tu fez. Ai, foi simplesinho. Aceita, foi o que tu deu de melhor. E alguém está observando. Né? Mas tem um histórico, né, por trás disso aí, muitas vezes. Tu olha pra mim já pensa em eu contar uma história, né? Mas eu entendo como uma situação, a Nilza estava comentando, e realmente faz parte de cada ser humano, né? Mas a gente, muitas vezes, ela tem um histórico familiar, né? Um dom familiar. Muitas vezes as pessoas nascem com aquela percepção, porque vem daquela família tradicional ligada a alguma coisa que ali ramifica para um sentido e constrói personalidades distintas, né? Mas a gente, no contexto geral, nós não podemos conceituar identidade, né? Identidade é um ser único, porque nós temos não sei quantos bilhões de habitantes. E nós todos somos seres únicos. Mas de identidades diferentes, únicas. E muitas vezes de personalidades Únicas também. Não nasceu outro Pelé, não nasceu outro Maradona. São todos únicos. Não nasceu outro pintor, não nasceu outro arquiteto, né? Outro professor igual aquele. Pode haver identificações. Né? Pode haver pessoas identificadas com aquela pessoa para construir a sua personalidade, né? Então, a gente vê construir na família, identificando alguém de sucesso na família, né? Mas, assim, nós temos uma família onde que pode nascer um cantor e os outros tentar ser cantor e nunca vão conseguir, né? E este é cantor, mas um alcançar o sucesso e aquele cantor nunca alcançar o sucesso que ele almejou na vida. Então, são distinções que nós temos ao longo da vida e vendo isto, né? A gente vê muitas pessoas trilhar um certo caminho, com dons diferentes, com inteligência acentuada, né? Com um grau de inteligência muito mais acentuada que os outros, né? Bom nas exatas, outro é bom em português, outro é isto, outro é aquilo. Mas são identificações, né? São identificações, mas formam a identidade daquela pessoa. Dali, então, aquela pessoa vai construir a sua identidade, né? E muitas vezes, na escola ou lá na infância, a gente olha aquela pessoa, bom, esse aí vai ser um artista, vai ser isso, aquilo. E aí, anos depois, a gente encontra aquela pessoa totalmente desvirtuada,
daquela situação que a gente imaginou, né? Vivendo outras situações com uma identidade totalmente diferente daquela que a gente viu construída ali, né? Mas Então, aí é relativo, né? Porque assim, ó, uma coisa é a gente ver, né? A outra coisa é a gente projetar na pessoa. sim, né? e o julgamento, né? Julgar. E aí, muitas vezes, o que que acontece? O que eu projetei, não foi a pessoa. Né? Então, ela seguiu outro caminho. Sim, mas o da pior- visão que eu tive. Mas o pior disto Que foi é uma o que visão. acho que a gente é um dos principais temas do nosso encontro aqui hoje, é as pessoas perderem a sua identidade. É as pessoas construírem identidades, muitas vezes, pela mídia, Mas aí não constrói pelo- identidade, né, Silvio? Não Aí constrói, mas tenta, né? Não Mas constrói. tenta, mas A constrói. pessoa, quando ela se baseia, como eu falei, no que os outros estão fazendo, no que a mídia está dizendo, o que eu devo falar, aí ela já não tem mais a identidade. Sim, já perdeu. Ela já né? é aquilo que a gente chama o eu, todo mundo. Ali não existe uma identidade. Ou massa de manobra, né? Porque muitas vezes é isso que nós estamos encontrando hoje em dia. O que Massa de acontece, manobra. me parece assim que tem várias coisas que a gente lançou aqui agora nesse bloco e vai ser subsídio para a gente discutir nos próximos, né? Uma delas é até que ponto eu tenho as minhas crises de identidade ao ponto de achar no externo aquilo que me falta, né? Que a gente vê muito disso. Muita gente e aí, fazendo isso. Isso é o ilusório, né? É uma vida de ficção. É a máscara. É a coisa que não é palpável e que ela pode ser muito bem idealizada no pensamento, no meu devaneio, mas praticamente, na prática, eu não consigo realizar. Então a gente vê, né, com essas os ídolos, né, que a juventude tem, que todos nós temos Todos alguém a quem nos serve de inspiração. Mas é diferente ter uma referência, uma motivação, do que eu me projetar naquilo ali, né? Porque são situações de vida totalmente diferentes, são ambientes diferentes, são origens diferentes, são expectativas de vida diferentes. Então, me parece que assim, ó, é muito da gente ter, foi muito bem lembrado aqui pela Nilza, um autoconhecimento para eu saber o que é possível e o que não é. Porque aí não se trata nem de personalidade, nem de falta de confiança. Se trata de uma pessoa que não tem noção. É os que a gente chama sem noção. Né? E é muito difícil a gente, às vezes, ter esse autoconhecimento, porque, como o nome já diz, é auto, eu não vou precisar de opiniões de fora para ter os meus próprios conceitos. E hoje as pessoas buscam muito a opinião de fora, como o que for dito lá me dê a sustentação. E, na verdade, não pode. A sustentação tem que estar em mim. E o que eu ouvir de externo ou reforça ou não. É a bússola, né? É o que diz para onde eu devo ir. Mas sobre isso, sobre essa busca de uma identidade como mola de autoconfiança, vocês podemos fazer essa comparação como estímulo ou como rota de uma autoconfiança. Estímulo. Que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Fiquem conosco. Estamos de volta, que bom que vocês estão conosco. Para quem já estava no primeiro bloco, que bom que vocês continuam aí. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Estamos aqui discutindo duas relações. Relação da nossa personalidade em um contraponto da nossa confiança, autoconfiança, né? Até que ponto uma pessoa que é insegura, ela tem por personalidade ser assim, ou ela está refletindo apenas um momento, ou ela está sendo influenciada por alguém que em alguma determinada situação, lhe intitulou como inseguro. Tem isso também, né? Às vezes as pessoas te rotulam, não te conhecem a fundo e te botam um rótulo. E, às vezes, a gente, para não
né, por N razões, e depende muito da personalidade de cada um. Uns vão por embate, outros não, outros preferem que isso se mostre de uma outra forma, né? São traços de personalidade. É a chamada afinidade. Afinidade, Afinidade. né? Então, isso é muito complicado a gente chegar num consenso sobre isso, mas uma coisa é certa, a gente se permite, às vezes, que as pessoas nos rotulem, né? Sim. Mas exatamente. É por que nós permitimos? Porque a coisa não é eu estou permitindo hoje. Não é. É um somatório. Por exemplo, como que essa criança foi criada? Né? O adulto sempre julgando incapaz. O adulto sempre dizendo não. O adulto sempre dizendo, isso não te pertence, isso não é para ti. Porque a gente sabe que a gente tem um subconsciente que tudo grava. Então, a gente não pode desconsiderar a questão de crenças limitantes. A gente não pode desconsiderar o não conhecimento de si mesmo, que é o autoconhecimento, né? E que muitas vezes, e parece que nós vivemos, né, em mundos que a primeira coisa é o pré-julgamento, né? Mas nós não podemos fazer isso assim, dessa forma, porque a gente não sabe de que maneira essa pessoa foi criada. A gente não sabe como que foi a lembrança que esse adulto traz. É de alguém que enfrenta, é de alguém que recua, é de alguém que não se sente capaz porque um dia disseram que não era, né? E aí eu até falo que é muito bom a gente trazer esses temas para o nosso programa pelo seguinte: o nosso objetivo é sempre provocar, né, uma reflexão, porque muitas pessoas que têm muito talento não têm conhecimento do seu próprio talento. Tecendo esse teu comentário, muitas pessoas, como tu falaste, são distintas. Tem pessoas que tu fala, tu não vai conseguir tal negócio, e aquela pessoa absorve aquilo como um desafio, e a outra, tu diz a mesma frase e ela se termina, ela paralisa. Mas foi o que eu falei em programas anteriores. É o desafiador e o aceita papel. Isso, né? Exatamente. Alguém foi criado dizendo, tu não é capaz, e sentou. Esse aceita. Aí, o aceita papel. Aí o mesmo foi criado ouvindo a mesma coisa. Só que ele já vem com um espírito, ele vem com uma personalidade desafiador. Então, quer dizer, eu fui desafiado, então agora eu vou provar que posso. Né? Isso tudo está ligado a uma infância. Tudo isso está ligado a uma infância. Aí o que acontece? E quando a pessoa não entende, muitas vezes, que ela está, o que ela está fazendo com a sua própria vida, né? Porque eu conheço casos de pessoas que são humilhadas, são rotuladas, sabe? E não reagem. Mas por quê? No caso do bullying, o cara recebe um apelido horrível lá na escola, lá, e aí aquilo pega ele e ele acaba com a vida dele, acaba com mas porque o próprio futuro. Ele absorveu. Mas porque ele já vem com... Porque aí é que está relacionado à autoestima. Ele já vem, porque se a pessoa tem uma boa autoestima, e eu sempre friso isso, se a pessoa tem uma boa autoestima, ela não precisa do parecer de ninguém, né? Lógico, a gente aceita ideia, troca ideia, opinião, mas com relação a ela está muito segura de si. Sim, né? Só que quando a pessoa já vem fragilizado, tu é feio, não dorme. Isso. Porque eu sou feio. Aí o fulano falou pro fulano, o outro fulano. Todo mundo já sabe que eu sou feio. Quer dizer, como é que está minha autoestima? Eu sou feio. Feio. Já aquilo ali já foi tomado como verdade. Como verdade. E isso
só deixa eu colocar um tempero aí. Sob essa ótica, quem não tem condições de uma revertida na situação, vai tomar na cabeça até o fim como fazer a virada de chave, né? Porque tem que ter uma saída. Tem. O autoconhecimento vai mostrar. Tem, né? tem. Então E tem. aí entra a importância, porque a pessoa, tu não consegue mudar uma pessoa. Tu pode melhorar ou piorar, mas tu não vai mudar em certas... Porque a mudança vem da onde? Da própria pessoa. Vem Se do ela não sente a necessidade de mudar, Vem não do vai interno. mudar. Então, e tu não pode, por exemplo, se tu vive num ambiente massacrante, né? Por uma determinada situação, tu está infeliz no teu trabalho, em alguma situação. Com pessoas que não respeitam teus limites, né? Isso te incomoda e tu vai guardando. Das duas, uma. Ou tu tem um ataque do coração e morre, né? Porque nenhuma pessoa consegue viver muito tempo numa pressão dessas. Ou tu resolve dar um basta, mesmo não sendo da tua personalidade de ir para cima, de ir por embate. Mas nem sempre ir por embate é a solução. Não, pelo contrário. E a gente já discutiu sobre isso. É. Então, a nossa personalidade, mesmo que nós não tenhamos uma personalidade agressiva, eu vou citar o meu exemplo, tá? Posso? Pode, deve. Deve? Eu sou uma pessoa que eu não sou do embate. Eu tenho dificuldade, não gosto. Acho grosseiro, acho que não cabe, não me enxergo sendo grossa com ninguém. Mas eu uso do senso de humor para me safar de algumas situações das quais eu não gosto. E eu consigo com que a pessoa entenda a mensagem e pare com aquilo ali. Não fui agressiva, não bati boca e consegui transmitir a mensagem. Isso agora, né? Isso agora, depois de me conhecer, de trabalhar, de amadurecer, porque a gente é uma soma de todas as coisas. Então, eu imagino que é mais ou menos por aí, né? A gente tem que saber compensar as coisas que a gente não tem, ou se a gente tem de menos ou de mais e tentar... Por que na hora que tu falaste tem solução, e é bom a gente se citar de exemplo para que o telespectador entenda que não é somente um ou outro. Isso acontece conosco, acontece com toda a humanidade, né? Mas aí também tem saída da pessoa entender que há uma necessidade, né? Tu falaste da tua forma, da tua maneira de ser. Eu fui uma criatura, e reconheço aqui, né, de público, muito, como diria, pavio curto, né? Faca na bota. Faca na bota, né? Toma lá e da cá. Tu me disse, tu vai levar. Tu me fez... Com o tempo, né, eu fui entendendo que eu tinha uma certa defesa com relação à minha infância, né? Tu vem de uma família, de um pai que te abandonou, aonde tu vê que todo mundo tem o pai, tem a mãe, e tu tá ali, né, com alguém querendo meter o bedelho, dizendo como é que a tua mãe tem que te criar, como é que tem que ser, e tu tá sempre na defesa. Então, eu vim até uma certa idade, sempre de freio de mão puxado, né? Sempre de armadura. Sempre. E aí, o que aconteceu? Eu fui me dando conta que a forma como eu transmitia, como eu me expressava, não me fazia melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Me afastava das pessoas e me afastava de mim mesma. Por quê? Porque no fundo, eu me sentia incomodada com a minha própria reação, né? E aí eu fui trabalhando, entendendo, moldando maneira de dizer as coisas, que tu pode sim registrar o teu descontentamento, a tua não aprovação, mas sem agressividade, não precisa. Porque a gente sempre diz assim, né, que tu pode notar que aquela pessoa que sempre busca alguém para colocar a culpa,
né? A culpa dos seus defeitos, a culpa da sua falência, a culpa disso, a culpa daquilo, aquela pessoa não tem nada de autoconhecimento, de nunca assumir que é seu a sua parcela de culpa, né? Então é sempre do A, do B, do C, e eu não, eu sou perfeito. E aí eu vou te dizer, meu filho, tenho pena. Vocês olham para mim. Eu acho que é uma situação bastante distinta. As condições de cada um, a gente é louvável isto, porque muitas vezes a gente tem de uma família problemática, o pai é alcoólatra, a mãe com problemas lá e tal. E dali nasce uma grande personalidade, um grande escritor, uma grande pessoa que é espelho para todos nós, né? Assim como existem famílias intelectuais, o pai com nível intelectual bastante avançado, a mãe também, mas aí vem o filho lá e que se desvia por algum caminho, se desvirtua, desvirtua daquela relação com aquela família, né? Como explicar, né? Então essas personalidades, esse julgamento, essa vivência, muitas vezes esse julgamento dentro de casa, né, te rotulando para alguma coisa, para algum segmento, e que aquela pessoa não tem a mínima afinidade para aquela situação ou para aquele segmento. Então, muitas vezes, um dia eu falei aqui no programa, a mãe olha, minha filha vai ser modelo, então, e ela não tem a mínima noção daquilo ali, do que a mãe está rotulando, o filho vai ser jogador de futebol. Mas aí é aquilo que eu falei, alguém está projetando, né? Mas vezes, não a pessoa. Mas muitas vezes as pessoas projetam nos outros e esquecem de deixar a pessoa, olha, decidir. O que tu quer ser. Exato. Decidir. É o que eu sempre digo, a maioria dos profissionais que a gente conhece e que são frustrados é porque as profissões não foram de sua própria escolha. E a gente não tem que forçar ninguém a ter as respostas no momento em que elas querem, né? A gente como pai, como mãe, claro, né? A gente tem que entender que sempre, também já falamos em outros programas aqui, nos colocar no lugar da pessoa. Exato. Né? Que nós também não tivemos sempre claro na nossa cabeça. E dá o tempo necessário para que a pessoa processe, né? E possa ter uma resposta. Porque a gente não tem resposta para muita coisa, né? E nós vamos ter que dar o tempo necessário agora para processar as nossas informações dos patrocinadores, porque eles têm que colocar ali os seus empreendimentos, que muito nos alegra, né? Os nossos patrocinadores que dão força para o nosso programa para TV Atualidade. Nós vamos ter que dar um tempo agora, gente. Depois a gente volta para continuar discutindo. Estamos de volta no terceiro bloco e seguimos na nossa discussão. E vamos falar um pouquinho agora, falamos bastante de personalidade, né, de influências. Vamos falar um pouquinho de autoestima agora, né? Desse aspecto tão importante e que, de certa forma, define, né, os nossos dias, né? Quando a gente está bem, com a autoestima boa, tudo flui, né? Tudo é muito linear, muito tranquilo. Mas nem sempre, né? Nem sempre a gente pode estar com a autoestima em alta, digamos assim. Eu faço uma pergunta, posso? Claro. O que leva uma pessoa a ter uma autoestima ou uma autoestima baixa? Bom, eu ia chegar nessa linha pensando assim, ó, que tem muito da forma como eu estou comigo mesma, né? Porque se eu estou bem,
certas coisas que poderiam, certos comentários, eu vou pro lado dos comentários, mas assim, certas coisas que poderiam me baixar a autoestima, se é possível isso, talvez não me abalassem, porque eu estaria num momento bom, resolvido, tranquilo, né? A gente sabe que nós somos extremamente influenciados pelo meio, pelos relacionamentos, pelas pessoas com as quais a gente convive, né? Muitas vezes o fato de saber que tem alguém próximo a ti que está sofrendo, isso te abala, isso já não te deixa tão bem, isso já não te faz chegar com todo o gás na frente daquela pessoa, porque até em respeito ao que ela está passando. Então, a gente, num mesmo dia, a gente pode ter picos, né, de estima. Eu posso não estar com a minha melhor roupa, mas eu posso estar me sentindo muito bem, se eu estiver bem resolvida internamente. Ao passo que, se eu não estiver legal, eu posso botar ouro por cima, que eu não vou me sentir legal, eu não vou... A autoestima, ela independe, no meu ponto de vista, de coisas materiais ou externas. A autoestima, ela depende muito mais de uma resolução minha, assim, de um estado de espírito meu. Eu entendo. Só para concluir, o que não me deixa refém dos outros, né? Eu não posso estar refém de terceiros para determinar o meu dia. Assim, ó, se a gente pegar esse gancho da autoestima, a gente tem que voltar no autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem o conhecimento de quem nós somos, do que nós somos, né? Quais as nossas limitações, nós estamos trabalhando a nossa autoestima, porque se a gente tem esse autoconhecimento de nós mesmos, nós temos uma boa autoestima. E aí eu volto lá na questão infância. O maior problema da autoestima, e aí eu falo sem medo de errar, o maior problema da autoestima está na criação. Está na questão criar ou não um ser humano seguro, um ser humano confiante, um ser humano que incentivado, motivado, vai dar certo, não deu certo dessa vez, vai dar da próxima, não desiste, tu pode, tu é capaz, porque assim, ó, aí eu concordo plenamente com a Denise, não é o externo que vai fazer a autoestima, né? A gente vê muitas pessoas usando coisas caríssimas, fazendo horrores de compras para melhorar a sua autoestima, mas não vai melhorar, porque não depende, e aí vou dizer mais, não depende, e não depende nem dos relacionamentos, porque se eu estou me arrumando para alguém, então não vai dar certo. Por quê? Porque aí eu estou buscando uma bengala para dizer que estou bem, né? Eu tenho que me arrumar para mim. Eu tenho que me olhar no espelho e me sentir bem comigo, que é para mim poder me sentir bem com alguém, porque senão eu estou sempre buscando bengala, eu estou sempre comprando digamos, coisas, né, que vai me melhorar o meu astral, vai melhorar a autoestima. Não vai, ilusão, não vai. Se o problema em mim é de autoestima, não vai melhorar. O que vai melhorar é eu buscar a origem do porquê que eu estou com autoestima baixa. Eu quero aqui também, antes de colocar o que eu quero colocar, dizer que a gente não quer ultrapassar o grau da psicologia, do conselheiro, né? Não é nada disso, apenas a gente está comentando, e eu quero que as pessoas não levem como regra, né? Mas como um alerta das situações que a gente vem colocando, porque muitas vezes vem um rótulo para cima de nós, como se a gente, no caso, estava comentando, radical, ou porque tem uma posição mais forte que a outra, ou que trabalha com a verdade, mais com a verdade, coisas assim. Então, é muito
muito bom a gente poder esclarecer isto também, para que também o telespectador não coloque um rótulo na gente. Justamente o que nós estamos falando, né? Talvez o telespectador em casa, mas o que esse cara quer, o que ela quer? A gente apenas está convivendo dentro da nossa realidade, da nossa história e o que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo essa vivência para frente. E agora eu quero ter esse comentário em virtude de que como deve estar uma pessoa com uma patologia grave, no momento como seria a autoestima dela, né? E muitas vezes a gente vê que são os valores, o amor que ele tem em torno dele, né, que ajuda nessa autoestima. Então, vendo isso, a influência que os outros fatores externos tornam aquela pessoa melhor, né, é que nós vimos que nós tornamos uma criança melhor, nós tornamos um jovem com melhor... O adulto está criando, formando Exatamente, exatamente isso. E assim, eu não te interrompendo, mas só para te ajudar, que aí, nesse caso que tu falaste da doença, no caso, né, a gente nunca pode esquecer também a nossa espiritualidade, né? A nossa sim. Qualquer situação, seja qual segmento religioso que aquela família tem, né? Mas isso também influencia muito a sua crença, a fé, né? Isso, como a tradição diz, remove montanhas. A fé remove montanhas. Então a gente nunca pode esquecer dessa questão espiritual, da fé, de como conduzir uma família. A espiritualidade, a fé, a pessoa se sentir amada. E da responsabilidade que nós temos. Isso dá força, dá muita força. A responsabilidade que o pai, um casal jovem, um avô tem sobre uma criança. Olha só, a gente vai aproveitar agora esse momento do programa que foi falado aqui na importância da família, né? E como nós estamos aí com a figura do professor, né? Do dia do professor se aproximando e tal, a gente também sabe o quanto um professor pode salvar uma criança, né? Com relação à autoestima, de descobrir talentos, de incentivar talentos, de mudar o destino de um jovem. E aí quando a gente fala professor, porque a gente sabe que a família, muitas vezes, ela tem só um olhar sobre aquela criança, né? Na escola é que a criança é olhada de uma forma mais integral e a escola procura levar ele além, né? Para colocação no mundo. Muitas vezes um professor identifica o talento. E daqui a pouco, olha a importância dos professores, né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem professores marcantes e que, de certa forma, despertaram em nós uma autoconfiança, ou um dom, ou alguma coisa que foi determinante na nossa autoestima, né? Tem crianças que venceram timidez, que conseguem falar em público hoje graças a um estímulo quando eu falo professor, eu falo toda uma rede. Hoje a gente sabe que a escola tem profissionais, né, competentíssimos em todas as áreas da orientação, que eu tenho uma orientadora aqui, né, o supervisor, é um conjunto de olhares sensíveis, né, amorosos, que ajudam, que quebra a casca ali para... Mas, Denise, aí vou pegar esse gancho para dizer do nosso sofrimento, né? A gente fica 4 horas com o aluno, né? Nessas 4 horas tem merenda, tem recreio, tem banheiro, né? Tem a convivência. E a gente passa, eu como orientadora, sempre trabalhando valores, trabalhando sentimentos, enfim. Só que tem um detalhe bem importante, né? E que muitas vezes tira todo o nosso trabalho, que é a família.
quando há um trabalho de união, Sim. né? Mas quando a gente está dizendo na escola que o que a gente acredita ser o melhor, mas chega em casa e tem uma família dizendo que não, e quando a gente se depara com famílias, como já falamos em outro programa aqui, com famílias terceirizando a educação dos seus filhos, porque valores e princípios vêm de casa, aí... Torna, né? E às vezes nem é a escola diz uma coisa, a família diz outra. Às vezes a escola diz uma coisa e a família não diz nada, se omite. Também. Né? Se omite. Terceiriza a educação e age de forma que vem a ser completamente oposta, né? Isso é o caos que a gente vive na sociedade que a gente está vivendo, né? Mas Hoje isso é uma sequência de formação Mas de tu sabe, uma das personalidade. coisas que muito me preocupa é assim, ó, é tu ver uma pessoa precisando de autoconhecimento, precisando de ajuda, né? Se a autoajuda não está funcionando, muitas vezes precisando de ajuda, mas o que acontece? Sempre buscando uma justificativa por seu comportamento. Na verdade, não está buscando, mas não está aberto. Né? E muitas vezes é preciso quebrar aquele círculo, aquele circuito familiar, que vem ao longo do tempo traduzindo a mesma coisa. Como um dia eu falei sobre a teia, vem se construindo a mesma coisa. Um vem na sequência do outro, mal ou bem, mas... E o que se leva muito? E muitas Hoje, vezes na fala do Silvio, é preciso. Antes de iniciarmos o programa, quando ele fez o comentário oportuno de que eu conhecia vocês, mas não convivia, então assim, eu te conhecia, Nilza, mas não te conhecia. E é bem verdade. E vem daí o pré-julgamento. Isso. Né? Eu não conhecia, mas eu achava que conhecia com direito até de julgar. Né? E acontece uma coisa bem interessante também, que a gente já propõe para a gente discutir no próximo bloco, é o quanto a gente pode aprender a tornar a nosso favor as coisas que nós ouvimos a respeito de nós mesmos, né? Porque muitas vezes o que pode me incomodar pode ter um fundinho de verdade e eu não me toquei disso. Mas né? me incomodou então, exatamente por isso. Então a gente faz a lógica reversa. Ao invés de nós nos ofendermos com isso, vamos transformar isso numa ferramenta importante de autoconhecimento e virada de postura. A gente já volta. Estamos no último bloco, vamos agora fazer as nossas considerações já de fechamento do nosso programa de hoje e com o intuito agora de pensarmos numa estratégia, talvez, de usarmos aquilo que nos aborreça a nosso favor. Uma vez eu vi não lembro se foi num vídeo que a gente tinha que praticar a ofensa inversa, né? Ao invés de dizer alguma coisa para uma pessoa que aquilo fosse soar como um incômodo ou uma ofensa, dá um elogio, né? É muito melhor, reversa, né? É muito melhor tu emanar uma coisa boa, porque isso vai bater e vai voltar para ti como uma coisa boa, do que no amargor ou no arrobo da hora ali dizer alguma coisa que não seja legal, com certeza isso volta, né? Então é muito sobre isso, a gente poder ter esse autoconhecimento necessário, ter uma personalidade que não me permita, não comprometida, que não né? permita que ninguém venha com um rolo compressor passando por cima de ti, né? Porque a personalidade, quando a gente fala ter personalidade, não significa ser mais efusivo ou não. Aquele que fala não quer dizer que tenha mais personalidade que aquele que é mais calado, mas a personalidade no sentido de escolher o que tu quer para ti e te permitir ou não certas coisas. Isso é ter personalidade, é ter pontos de vista, né? Agora, é do teu temperamento expô-lo a todo momento, como também pode ser do teu temperamento quando te perguntarem, tu dizer, né? E são as diferenças entre as pessoas. E tem também a questão, né, da pessoa saber, né? Porque a gente sabe que, assim, ó, compreender o ser humano é difícil. É muito difícil, né? É a tarefa mais pesada dos especialistas. É compreender
essa caixinha de quebra-cabeça, de segredo que é o ser humano, né? Porque a própria psicologia nos diz o quê? Que nenhum de nós nos conhecemos, né? A partir do momento que eu uso a frase, nem imaginei como que eu seria capaz de dizer isso. Eu já estou provando que eu não me conheço, né? O fato tem que acontecer. Mas a gente ter um pouco de conhecimento sobre em que momento eu estou usando mais a minha emoção do que a minha razão, e que são duas coisas necessárias. Tanto a razão é necessária quanto a emoção é necessária, né? Porque elas vão mover as nossas ações e atitudes. Só que muitas vezes, levado por uma emoção, desconhecimento de origem, levado por uma emoção, sai uma ação irracional, né? Então, muitas vezes eu digo assim, muita gente não gosta que eu diga isso, mas muitas vezes assim, uma cena violenta de alguma coisa que aconteça, eu imediatamente, penso, né? O que moveu fazer isso? De ter essa reação irracional, né? Porque a gente sabe que nós temos o lado racional e irracional. Às vezes esse lado racional e irracional, eu lembrei agora, eu tenho uma pessoa que a gente constrói uma amizade há anos, né? E nós em conversa, e eu, como sempre, muito verdadeiro, né? Olha, ela falou em tal lugar, e eu disse, eu não gosto de tal lugar, porque por isso eu gosto de ir a outro lugar, né? E aí passou-se o tempo e a gente convivendo e coisa. Aí um dia essa pessoa me disse assim, eu não te conhecia, mas aquele dia eu fiz um mau julgamento de ti, porque eu falei de um lugar que eu gostava muito, eu adorava de estar lá naquele lugar e eu convivia naquele lugar e ia para lá nas minhas épocas que eu tinha o meu tempo. Eu gostava de ir lá naquele lugar e tu disse que não gostava, que tu nunca iria lá. Eu fiquei muito chateada com aquilo. Mas isso, aí depois eu reconheci isto, né? E ela me julgou como se, fazendo aquilo. Ela tomou como um ataque a ela. Um ataque a ela. E na verdade não era. Era o meu ponto de vista. Né? E ela disse, eu não, e eu não te conhecia. Isso acontece né? Até que ponto externar a tua verdade pode ser ofensivo para o outro. Pode ser ofensivo para o outro, uma verdade, né? Exatamente. Muitas vezes a gente cria um clima adverso para a gente sem saber. Então, isso acontece muito. E eu sempre digo, né? Quando tem uma situação constrangedora, principalmente entre amigos, né? Sim. Uma situação constrangedora, e que daqui a pouco um vira a cara pro outro e vai embora, estraga muitas vezes uma amizade, né? E eu falo do diálogo, né? De ter aquele pensamento, né? De perguntar, será que eu te magoei, eu fiz algo que tu não gostou? Porque de repente eu fiz e não percebi. Né? Eu expus a minha ideia, o meu pensamento, o meu gostar ou não gostar. E eu não estou magoando ninguém, eu estou colocando a minha opinião. Mas isso está ligado ao sentimento do outro. Se daqui a pouco não tem alguém se ofendendo. Exatamente. É que, na verdade, não há uma competição de ideias, né? Quando tu está estabelecendo um diálogo. São pontos de vista. E aí a gente volta lá no tema do respeito, que a gente já discutiu em programas anteriores. As pessoas não têm o hábito de respeitar o contraditório. O contraditório. E muita gente não sabe ouvir o não. Mas eu vou aproveitar, já que nós estamos no último bloco, né? Para levar essa mensagem para os nossos telespectadores. E para nós mesmos, né? Vem aí uma data muito, muito, muito significativa para todos nós. Eleição. É um momento de muita tensão, é um momento para uns de muita angústia, para outros não estão nem aí, nem estão sabendo de fato, né, a gravidade da coisa. Mas é mais do que nunca a hora da gente provar que nós temos consciência do que estamos fazendo
e a consciência de respeitar o outro que não tem o mesmo pensamento. Então, eu quero deixar uma mensagem assim, para os nossos telespectadores, que Deus abençoe a todos, né? Mas cada um com a sua liberdade de escolha, né? Porque muitas vezes o que acontece? Dá briga. Os nervos estão na flor da pele, como se diz, né? E daqui a pouco, um mal entendido, como o Silvio estava falando, gera às vezes uma situação de uma violência inexplicável, né? Por uma bobagem que vai dar um arrependimento mais tarde. Mas na hora, qual foi o lado que agiu? Irracional. Então, sejamos todos cidadãos conscientes, com o direito de vez, de voz e de voto. Complementando a tua fala, eu também quero dizer que é um momento muito importante para o nosso país, para o nosso estado, e uma alusão à democracia. Hoje eu disse uma frase: a democracia é exatamente isso que nós estamos falando hoje. A democracia é um instrumento extraordinário para a construção de uma nação. A democracia, ela é feita não para um governar, mas para um conjunto, para as representatividades do nosso país. Uma consciência do coletivo, né? Mas sem o coletivo não se governa. Claro que não. Então, a construção coletiva, alguém que vai ser eleito pelo povo, ele vai ser eleito pelo povo, mas sem a construção coletiva, com os instrumentos legais dentro do nosso país, dentro da parte administrativa, de um contexto que administra esse país, que hoje não está acontecendo, né? E não acontece. Então, tem que haver harmonia entre os poderes. A gente tem que torcer pela democracia sempre do nosso país, para que se construa a harmonia entre os poderes. Não se chega a lugar nenhum sem construir a harmonia entre os poderes. A democracia foi feita, por isso que domingo a gente vai às urnas, a gente vai votar, a gente vai ter esse direito ao voto e de eleger uma representatividade política que vai dirigir uma nação, vai representar uma nação. Olha só, a gente, há tempos atrás, sempre quando a gente está para definir os nossos temas aqui, a gente sempre pensa assim, bom, nós não vamos entrar na área da política. Né? Não vamos entrar na área da política. Só que, nós não vamos entrar na seara da política partidária, exatamente. Mas nós temos que entrar na seara da política porque a política, ela é um processo que envolve tudo isso que a gente está falando faz até parte agora. Do nosso então dia a agora dia. A gente deixou para o último bloco, para não fazer polêmica também, e vou dar minha contribuição dizendo o seguinte: a gente tem que votar porque é um compromisso nosso, é cidadania, correto? Vamos votar. E não há de se ir só com o coração. Não. A gente precisa botar o coração e a razão. E a razão. Que foi dito aqui, temos que usar os dois. E, infelizmente, o que eu vejo é muita gente votando só pelo coração. No auge da emoção. Pela euforia. Levados pelo momento. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm... Porque, para mim, convicção é diferente de empolgação. Bem diferente, né? Convicção é uma coisa que eu acredito e que eu vou até o fim. Infelizmente, chegou um ponto em que é difícil ter convicções, porque nós estamos entre guerras de coração, né? Onde a gente não consegue nem conversar sadiamente, falar em política, sem ouvir, sem te rotularem, e a gente falou em rótulo nesse programa, sem te dizerem, então se tu pensa assim, tu é esse. Não, mas se tu age assim, tu é esse. Não. A gente não é esse nem aquele, a gente é o Brasil. E o Brasil somos todos nós. Então, fica o nosso apelo aqui, que o momento do voto seja também um momento sagrado.
porque é a decisão de uma vida de milhões de pessoas que precisam ter os seus empregos, que passadas as eleições o processo de vida vai continuar, todos nós vamos continuar nos nossos trabalhos, nas nossas rotinas. Que seja um desejo unânime que todos nós precisamos de emprego, de saúde, de educação, né? De desenvolvimento, de emprego. Então, não é a hora de eu pensar no meu umbigo. É na hora de eu pensar no todo, é o país. E outra coisa, gente, respeitar até quem não revela o seu voto. É porque até isso está uma pressão. É um direito. É um direito que eu tenho. Que todos têm, né? E a gente tem que entender o porquê que as pessoas muitas vezes não se manifestam. Quem trabalha em setores públicos ou privados que lidam com ele, com o público, né? De governo, lida com o público, como é que vai? Tu tem que manter a imparcialidade, porque o teu serviço ele vai ter que ser feito com qualidade e com excelência, seja A, seja B, é o teu profissional. As minhas convicções eu tenho, não preciso, não sou obrigada a expô-las. Né? Que isso também seja respeitado. Mas se tornou assim, infelizmente as eleições viraram cabo de guerra. E só vai ter um perdedor nisso tudo, que é o povo brasileiro, que já está perdendo no momento em que a gente está entre ter democracia e perder a democracia, já estamos perdendo. Então vamos apostar no que há de mais sagrado, na minha opinião. Deixar esse recado. Vamos apostar em ter, sim, muito amor, muito amor, muita dedicação, muito respeito por nós mesmos. E aí, nós vamos ter da minha parte, personalidade de mantermos as nossas crenças e com o país em boa situação, a nossa autoestima eleva, né? Democracia. Democracia. Até o próximo programa.